Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente ao conteúdo de farmacologia. Nessa primeira aula nós falamos um pouquinho sobre a classificação dos medicamentos. Então, a aula de hoje a gente vai dar o quê? Continuidade, no que foi falado ali referente à classificação dos medicamentos, certo? Então, ali a gente viu uma introdução, falamos sobre os medicamentos vasopressores, os medicamentos inotrópicos, os medicamentos vasodilatadores, falamos também sobre os medicamentos anticoagulantes e as insulinas, Então, a gente parou aqui nas insulinas. Então, agora a gente vai dar continuidade falando, nos medicamentos analgésicos e antipieréticos, que no caso são aqueles medicamentos que agem no combate referente à dor, que são os analgésicos, e também a diminuição da temperatura corpórea, que no caso são os antipiréticos, que a gente pode citar, por exemplo, aqui os medicamentos analgésicos, e os antipieréticos, o cálcio, acetilsalicílico, a dipirona e o paracetamol. Então, o ácido acetilsalicílico, além das ações analgésicas e também antipieréticas, ele age como anti-inflamatório e também antiagregante plaquetário, Então, a sua administração ela é somente por via oral. Então, ele pode apresentar os seguintes efeitos colaterais, como náuseas, diarreias, vômitos, gastralgia, hemorragia oculta, úlcera péptica, alergia e disfunção plaquetária também, aí nas plaquetas. Bom, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao ácido acetilsalicílico, acetilsalicílico. Atentar para a via de administração, como foi falado, somente oral, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, avaliar o paciente entre 30 e 1 hora, 30 minutos, 1 hora ali após a administração do medicamento, para verificar a diminuição da temperatura, ou então a dor que ele está sentindo. O medicamento, no caso de dipirona, tem ação analgésica, antipierética e também antitérmica, Então, pode ser administrado por via oral, retal ou endovenosa. Então, os pacientes em uso de dipirona podem apresentar como efeitos colaterais náusea, diarreia e vômito. Nos casos de infusão endovenosa, pode ocorrer na hipotensão. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à dipirona, podemos atentar para a via de administração, a dosagem e a forma também de apresentação do medicamento, avaliar o paciente entre 30 minutos e 1 hora após a administração do medicamento para verificar a diminuição da temperatura, e a dor, O medicamento paracetamol, ele tem ações analgésicas e antipirética, e sua administração é por via oral, e os pacientes em uso, de paracetamol podem apresentar um efeito colateral, no caso, que é náusea, cólica abdominal, prurito, oligúria, êmese e hipo ou hiperglicemia. Bom, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao paracetamol é atentar para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, avaliar o paciente entre 30 minutos e 1 hora após a administração do medicamento, para verificar a diminuição da temperatura e ou da dor. Agora a gente vai falar sobre os medicamentos analgésicos potentes, Que entre os medicamentos classificados como analgésicos, alguns apresentam um efeito mais potente. Dentre esses medicamentos, merece destaque o tramadol, a morfina, a dolantina e o propofol.
Então, os medicamentos tramadol, ele é um analgésico potente de ação central, ele pode ser administrado por via oral, né, por comprimidos, cápsulas ou gotas, ou também endovenosa, direto na veia. Então, os pacientes em uso de tramadol podem apresentar como efeitos colaterais náuseas, vômitos, boca seca, sonolência, hipotensão, sudorese e cefaleia. No caso dos cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao tramadol, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, diluir o tramadol em solução fisiológica 0,9%, nos casos de infusão endovenosa, em qual deverá ser lenta, muito lenta, porque ele pode baixar a pressão rapidamente, né? Então pode ter aí uma hipotensão. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, nos casos de superdosagem, utilizar o antídoto, que é o medicamento, no caso, naloxona, orientar o paciente sobre os riscos de dirigir e operar máquinas, né, devido à sonolência provocada pelo medicamento. O medicamento morfina, ele é um potente analgésico e ele também é classificado como opiáceo, podendo causar dependência química e psicológica. A morfina pode ser administrada por via oral, retal, subcutânea, endovenosa e intramuscular. O paciente em uso de morfina pode apresentar como efeitos colaterais a depressão respiratória, apneia, sonolência, náuseas, hiperemia, sudorese, insuficiência cardíaca, hipotensão e êmese. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à morfina, né, devemos atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, diluir a morfina nos casos de infusão endovenosa, que deverá ser lenta, com controle rigoroso de gotejamento, atentar também para sinais e sintomas de efeitos colaterais, orientar o paciente sobre risco de dirigir e operar máquinas devido à sonolência provocada pelo medicamento. O medicamento dolantina, ele é um analgésico narcótico, podendo causar dependência física e psicológica. Pode ser administrada por via endovenosa ou intramuscular e é muito utilizado no período pré-operatório, né? No caso, antes ali do operatório. Os pacientes em uso de dolantina podem apresentar como efeitos colaterais a ansiedade, a dispneia, as náuseas, os tremores, êmese, hipotensão, constipação e excitação também. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à dolantina. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, diluir a dolantina nos casos de infusão endovenosa, a qual deve ser lenta, né? Atentar para os sinais e sintomas de efeitos colaterais e o medicamento, no caso, Propofol. Ele é um analgésico potente, né? Mas o seu tempo de ação, ele é reduzido, no caso, então a administração, ela é por via endovenosa, e o paciente em uso de Propofol, ele pode apresentar como efeitos colaterais hipotensão, apneia, bradicardia, flebite, depressão respiratória, hipercapnia, acidose aguda, náuseas, vômitos, cefaleia e descoloração da urina. Em pacientes epiléticos, né, o Propofol ele pode desencadear convulsões. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao Propofol. No caso, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, diluir o Propofol nos casos de infusão endovenosa, né, no caso direto na veia, a qual deverá ser lenta, muito lenta. Bom, os medicamentos antiácidos, né, então esses são indicados nos casos de acidez gástrica, úlceras, duodenite, esofagite, gastrite, hérnia de hiato e úlcera péptica. Então, merecem destaque o hidróxido de alumínio e a cimetidina e a ranitidina e o omeprazol. Então,
O hidróxido de alumínio, ele é indicado nos casos de acidez gástrica, duodenite, esofagite, gastrite, hérnia de hiato e úlcera péptica. Então, sua administração dá-se somente por via oral. Então, os pacientes em uso de hidróxido de alumínio, eles podem apresentar como efeitos colaterais constipação intestinal, né, diminuição do fosfato no sangue, diminuição do peristaltismo, osteomalícia e a perda também de apetite. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao hidróxido de alumínio. Atentar para a forma de apresentação, cumprindo, no caso, ou suspenso, né? No caso que você cumpriu ou suspendeu, e a dosagem prescrita pelo médico. Preferencialmente administrar entre as refeições e antes do paciente dormir. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. A cimetidina, ela é indicada por sua ação antiulcerosa, podendo também ser prescrita nos tratamentos de urticária, né, e artrite reumatoide. No caso, a sua administração ela pode ser por via oral, né, comprimidos em solução, e também intramuscular ou endovenosa, né? Então, os pacientes em uso de cimetidina podem apresentar como efeitos colaterais diarreia, o cansaço, confusão mental, cefaleia, náusea, êmese, rush cutâneo, bradicardia, arritmia, trombocitopneia, hipotensão e neutripneia. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à cimetidina. Deve atentar para a forma de apresentação e dosagem e a via de administração prescritas pelo médico. Dos casos de infusão endovenosa, diluir a cimetidina em solução glicosada 5% ou em solução fisiológica 9%. 0,9%. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento ranitidina, ele é indicado como antiulceroso no tratamento de esofagite, de refluxo, úlcera gástrica e duodenal. Pode ser administrado por via oral, comprimido, né, comprimido efervescente e também xarope, intramuscular ou também endovenosa. Então, os pacientes em uso de ranitidina podem apresentar como efeitos colaterais a diarreia ou constipação intestinal, a cefaleia, o rush cutâneo, as náuseas, êmese, ansiedade, taquicardia ou bradicardia, queimação local, né? Se a aplicação, no caso for endovenosa, no caso direto na veia, e prurido. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à ranitidina. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. Nos casos de administração endovenosa, a infusão ela pode ser feita lentamente em bolos, né? Ao atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, o medicamento omeprazol ele é indicado como antiulceroso e no tratamento de esofagite, de refluxo, úlcera gástrica ou duodenal. Sua administração ela pode ser por via oral ou endovenosa. Então, os pacientes em uso de omeprazol, eles podem apresentar como efeitos colaterais as náuseas, diarreia, constipação, parestesia, cefaleia, fraqueza, boca seca, sonolência, rush cutâneo, leucopenia, trombocitopneia e anemia. Bom, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem, né, quanto ao uso do omeprazol. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Bom, agora a gente vai falar, pessoal, sobre os medicamentos antiarritmínicos. São medicamentos indicados, né, no tratamento de arritmias cardíacas e entre eles merecem destaque
o amiodarona, o atropina, o propanolol, o digoxina, lidocaína, quinidina, procainamida, deslanosídeo e verapamil. Então, o medicamento amiodrona, ele é indicado nos casos de arritmia ventricular. Então, ele pode ser administrado por via oral, comprimidos e gotas, ou também endovenosa. Então, os pacientes em uso de amiodarona, no caso, eles podem apresentar como efeitos colaterais hipotensão por vasodilatação, bradicardia, náuseas, êmese, cefaleia, perda de apetite, tontura, constipação intestinal, fibrose pulmonar, alveolite e pneumonite intestinal. No caso, os cuidados específicos, né, de enfermagem quanto à amiodarona. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico. Nos casos de administração por via endovenosa, diluir a solução fisiológica em 0,9% ou em solução glicosada 5%. Orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio, né, da enfermagem, devido ao risco de tontura e possível queda, né? Então, os medicamentos, no caso, atropina, ele é indicado nos casos de intoxicação por inseticidas organofosforados e também intoxicação por inibidores de colinesterase e também bradicardia sinusal. Então, promove a inibição de secreção salivar, né? De secreção brônquica e da sudorese, e dilata as pupilas e aumenta a frequência cardíaca. Então, em doses elevadas, pode diminuir a motilidade gastrointestinal e urinária, assim como inibir a secreção de ácido estomacal. Então, a atropina, ela pode ser administrada pelas vias endovenosa, intramuscular ou subcutânea. Então, o paciente em uso de atropina pode apresentar como efeitos colaterais agitação, alucinação, angina, ataxia, aumento da temperatura corporal, aumento da frequência cardíaca, confusão mental, constipação intestinal, desorientação, cefaleia, excitação, insônia, náuseas, palpitação, retenção urinária, sede, sensibilidade à luz, tontura e êmese. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à atropina atentar à via de administração e à dosagem prescritas pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem, devido ao risco de desorientação, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento propanolol tem ação antiarrítmica, antihipertensiva e ansiolítica. Então, é indicado nos casos de angina, pectores, enxaqueca, arritmia, hipertensão arterial e ansiedade. Então, pode ser administrado por via oral, cápsula e comprimido, ou também endovenosa. Então, os pacientes em uso de propanolol, eles podem apresentar como efeito colaterais ansiedade, nervosismo, fraqueza, congestão nasal, constipação ou diarreia, diminuição da habilidade sexual, bradicardia, constrição brônquica, insuficiência cardíaca, congestiva, náuseas, êmese, sonolência e hipotensão ortostática. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao propanolol. Então, atentar à forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, orientar o paciente sobre o risco de dirigir e de operar máquinas, né, devido ao alto risco de sonolência. Nos cuidados de administração por via endovenosa, controlar a velocidade da infusão, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento, né, agora é o digoxina,
digoxina e no caso ele é antiarrítmico, cardiotônico, inotrópico e também digital. Então, ele é indicado nos casos de insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia atrioventricular, paroxística e fibrilação atrial. Então, a sua administração é por via oral, comprimido, elixir e solução. Então, os pacientes em uso de digoxina, eles podem apresentar como efeitos colaterais agitação, arritmia cardíaca, aumento da intensidade da insuficiência cardíaca congestiva, cefaleia, fadiga, diminuição de apetite, náusea, parestesia, queda de pressão arterial, tontura e êmese. Esses sinais e sintomas são característicos de intoxicação digital que ocorre pois a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à digoxina. Então, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem, devido ao risco de tontura, verificar a frequência cardíaca do paciente antes da administração do medicamento, em caso de bradicardia, né, não administrar o medicamento e comunicar o médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais e o medicamento, agora, o lidocaína, né, ele é indicado no tratamento de taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e extras sístoles sintomáticas, como no caso o antiarrítmico. Então, a lidocaína ela é administrada apenas por via endovenosa. E o paciente em uso de lidocaína, raramente ele apresentará efeitos colaterais, né? Mas os casos em que eles ocorrem pode referir a ansiedade, nervosismo, sensação de calor ou de frio, dormência, reações alérgicas e a tontura. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à lidocaína. Então, é orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem, devido ao risco de tontura, atentar para a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração e a concentração, né? Se é 1%, 2%, enfim, prescritas pelo médico. Então, tem que ter bastante cuidado e atenção. Atentar também para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, né? E, enfim. E agora o medicamento é a quinidina, que é indicado nos casos de arritmia ventricular, fibrilação atrial e flúter atrial. Então, a sua administração ela é por via oral. Os pacientes em uso de quinidina, eles podem apresentar como efeitos colaterais diarreia, náuseas, êmese, dor abdominal, cefaleia, vertigem, zumbidos, delírio, desorientação, anemia, hemolítica, urticária e fotossensibilização e dermatite. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à quinidina, né? Atentar para a forma de apresentação e via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem, devido ao risco de vertigem, atentar também para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o medicamento agora é o procainamida. Então, ele é indicado nos casos de arritmia ventricular ou supraventricular e pode ser administrada por via oral ou intramuscular ou até endovenosa. Então, os pacientes em uso de procainamida, eles podem apresentar como efeitos colaterais náuseas, vômitos, anorexia, diarreia, ruxo cutâneo, confusão mental, hipotensão, choque e alargamento do complexo QRS, que são os traços elétrico-cardíaco, que é o traçado, né?
Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à procainamida. Então, tem que atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem auxílio da enfermagem, devido ao risco de hipotensão, manter o paciente em monitorização cardíaca, com atenção especial ao traçado, né, do complexo QRS, e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o medicamento agora é o deslanozidil, que tem ações antiarrítmicas e digitálica, no caso, sendo indicado nos casos de insuficiência cardíaca congestiva, aguda ou crônica, taquicardia, paroxística ou supraventricular. E a sua administração, ela é por via endovenosa. Então, o paciente em uso de deslonosídil, ele pode apresentar como efeitos colaterais náuseas, vômitos, fraqueza, apatia, diarreia, confusão, desorientação, distúrbios visuais e a anorexia. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto a deslonosídil, que é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem devido ao risco de desorientação, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento, no caso, é Verapamil, que é um antiarrítmico. Ele é anti-anginoso e antihipertensivo. Então, é indicado nos casos de hipertensão arterial, angina, me perdoe, pessoal, angina do peito crônica estável e taquicardia supraventricular. Então, pode ser administrada por via oral ou endovenosa, e o paciente em uso de Verapamil, ele pode apresentar como efeitos colaterais a constipação, a confusão mental, vertigem, fraqueza, nervosismo, prurido, hipotensão, cefaleia, bradicardia, náuseas, desconforto gástrico e aumento da transaminase. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao Verapamil, que é aumentar a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem auxílio da enfermagem devido ao risco de vertigem, a administração endovenosa da dosagem de manutenção deve ser feita com o uso de bomba de infusão contínua, né? Então, quer dizer, aquela bomba que não pode ser desligada. Nos casos de administração por via endovenosa, manter o paciente sob monitorização eletrocardiográfica. Então, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais provocados pelo medicamento em casos graves. Então, pode-se utilizar o cálcio em bolos, né, para a sua reversão. Bom, então agora, pessoal, a gente vai falar rapidamente, né, sobre os medicamentos anticonvulsivantes, né, que são indicados nos casos de crises convulsivas, né, e merecem um destaque o ácido valproico, o fenobarbital, o carbamazepina, o lorazepam e a fenitoína, certo? Então, ou seja, o medicamento ácido valproico, ele é indicado no tratamento de epilepsia e epilepsia mioclônica. A sua administração é por via oral, por cápsula, comprimido, revestido, drágea, solução oral, xarope e comprimido. Então, os pacientes em uso de ácido valproico
eles podem apresentar como efeitos colaterais agressividade, alteração menstrual, alteração de peso corporal, hiperglicemia, constipação ou diarreia, depressão, dislalia, cefaleia, dor abdominal, erupção na pele, náusea, êmese, sonolência, perturbação de conduta e perturbação dos movimentos. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao ácido valproico. Então, atentar à forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem devido ao risco de perturbação dos movimentos, orientar familiares sobre a possibilidade de perturbação de conduta, orientar sobre o risco de dirigir e operar máquinas devido à sonolência e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os medicamentos, né, no caso, o medicamento fenobarbital, ele é indicado nos casos de convulsão febril, né, em crianças e epilepsia, no caso. Então, a sua administração ela pode ser por via oral, comprimidos e gotas, intramuscular ou endovenosa. Então, o paciente em uso de fenobarbital, ele pode apresentar como efeitos colaterais o aumento da frequência de sonhos e pesadelos, o colapso, a circulação, a confusão mental, agitação, principalmente em idosos, constipação ou diarreia, contração da laringe, deficiência da vitamina K, e então ali vem o que? O sangramento em recém-nascidos, né? E no caso de mães que utilizam o medicamento, e a depressão do sistema nervoso central, né? Depressão respiratória, bradicardia, cefaleia, dor no estômago, urticária, né? Êmese, sonolência, náusea e vertigem. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao fenobarbital atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, não apresentar injetável, né, atentar na apresentação do injetável, atentar para a distinção entre ampolas e uso intramuscular, em ampolas para o endovenoso, né, o intramuscular no caso, enfim. Então, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem, devido ao serviço de vertigem. Observar que a administração endovenosa, no máximo, ela é de 600 mg, né, em 24 horas, em adultos, no caso. Então, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. E o medicamento, no caso, é carbamazepina. Então, ele é classificado como anticonvulsivante, antinevrálgico e antiepilético, né? E antipsicótico também. Então, a sua administração ela é por via oral, comprimido e xarope. Então, os pacientes em uso, né, de carbamazepina, eles podem apresentar como efeitos colaterais alterações nos resultados de exames laboratoriais, né, de sangue, como a leucopenia, a confusão mental, a constipação ou diarreia e diminuição da atenção, distúrbios de humor, erupção na pele, febre, náusea, perturbação de movimentos, sonolência, tontura e ulceração na cavidade oral. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto a carbamazepina atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem auxílio da enfermagem devido ao risco, né, de tontura, orientar familiares sobre a possibilidade de distúrbio de humor,
orientar sobre os riscos de dirigir e operar máquinas devido à sonolência e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o medicamento agora é o lorazepam, que ele é classificado como anticonvulsivante, tranquilizante e ansiolítico também. Sua administração é por via oral. No Brasil, não há apresentação injetável, então o paciente em uso de lorazepam, ele pode apresentar como efeitos colaterais alucinações, boca seca, cansaço, depressão, dificuldade para urinar, dor, né, no caso articular, dor no tórax, falta de coordenação dos movimentos, febre, inflamação na boca e na garganta, palpitação pesada, hipotensão, ortostática e diplopia também. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao lorazepam, né? Atentar para a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico, pode usar, né, no lugar do diazepam, nos casos de crises convulsivas, apresentar ação mais prolongada e com menos efeitos colaterais, né? Orientar o paciente a não deixar o leito, né, sem auxílio da enfermagem, devido ao risco da falta de coordenação dos movimentos, orientar sobre o risco de dirigir e operar máquinas, devido ao risco de falta de coordenação dos movimentos, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, e agora o medicamento é a fenitoína, que ela é indicada nos casos de convulsão, epilepsia e nevralgia, né, de trigêmeo, no caso. A sua administração ela pode ser por via oral, cápsula, comprimido ou por solução endovenosa, né? O paciente em uso de fenitoína, ele pode apresentar como efeitos colaterais, nos casos de administração por via oral, nistagmo, ataxia, diplopia, confusão mental, irritabilidade, insônia, tontura, distúrbio visual, cefaleia, depressão medular e êmese, reações alérgicas e roxo cutâneo. Então, nos casos de administração endovenosa, pode apresentar hipotensão e choque, né, no caso, na administração rápida. Então, por isso que tem que ser administrado bem lentinho. A depressão do sistema nervoso central e arritmia. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à fenitoína. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a administração prescrita pelo médico. Orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem devido ao risco de tontura. Orientar familiares sobre a possibilidade de confusão mental e irritabilidade. Orientar sobre o risco de dirigir e operar máquinas devido a alterações visuais, nistagmo, diplopia, distúrbio visual, né? E atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Bom, pessoal, agora, a partir de aqui, nos medicamentos antieméticos, né, a gente vai dividir essa aula para não ficar tão, digamos assim, cansativa, né? A gente vai dar um pause agora e a gente vai gravar essa próxima etapa dessa aula na próxima semana que vem, certo?